semestre. Nós desejamos que vocês tenham um ótimo segundo semestre, que todos nós possamos ter um segundo semestre tranquilo, né? E nós vamos iniciar com um vídeo de boas-vindas a todos os professores e coordenadores. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Palmas pra ele, que ele merece. Bata palmas pra ele, bata palmas pra ele, bata palmas pra ele, que ele merece. Porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Eu passo a palavra para a PCNP Alessandra Roncone, que dará continuação. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Bom retorno. Dando continuidade à nossa TPC, eu vou apresentar datas e informações importantes para a organização de vocês e da escola no segundo semestre. Então, iniciando. Segundo semestre, terceiro bimestre, início 2 de agosto. Segunda reunião N3 do MMR, de 2 a 13 de agosto. Semana de estudos intensivos do terceiro bimestre, de 4 a 8 de outubro. Conselho de classe ano, série do terceiro bimestre, até 8 de outubro. Finalização do nosso terceiro bimestre, 8 de outubro. Início do quarto bimestre, 11 de outubro. Terceira N3 do MMR, de 11 a 22 de outubro. Pode passar a ler. Período de aplicação do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, de 8 a 10 de dezembro. Período previsto para aplicação do questionário socioeconômico do SARESP, a confirmar, né, de 22 de novembro a 10 de dezembro. A aplicação das provas SARESP, de 1 e 2 de dezembro, também a confirmar. Semana de estudos intensivos do quarto bimestre, de 13 a 23 de dezembro. Conselho de classe ano sério final do quarto bimestre, até 23 de dezembro, e conclusão do segundo semestre, quarto bimestre, finalização, né, do nosso ano, 23 de dezembro. Sobre as eletivas, importantes, dia 5 de agosto e 6, lives na CMSP, apresentação do cardápio de eletivas, mas nós temos uma sugestão de cardápio aqui nesse link que colocamos no slide. Do dia 2 ao dia 13, planejamento de eletivas pelos professores. Do dia 9 de 8 ao dia 20, feirão de eletivas com os alunos. Do dia 9 de 8 até o dia 27 de 8, cadastro das eletivas na sede. Do dia 2 de 8 até 23 de dezembro, realização, vigência das eletivas. E do dia 29 até o 17, a culminância, a finalização das eletivas. Bom, muito importante retomarmos os protocolos sanitários para esse retorno às aulas, medidas mantidas. Então, primeiro, né, antes de ir para a escola,
Pessoas sintomáticas não devem ir à escola. E pessoas que convivem com essas pessoas sintomáticas também não. Os sintomas febre, falta de gosto, de cheiro, tosse, coriza, apresentou esses sintomas, não deve ir para a escola. Chegando na escola e durante a estadia na escola, o uso correto e obrigatório da máscara, né? A aferição da temperatura 37,5 não pode entrar na escola, né? O estudante menor de 18 anos que apresentar os sintomas, a escola deve entrar em contato com o responsável vir buscar, né? Porque ele não pode ir embora sozinho, né? E o caso suspeito ou confirmado, continua assim, notificando a UBS local, registrando o caso no CIMED e monitorando os contactantes. Contactantes são aquelas pessoas que tiveram contato a menos de 1 metro de distância, no mesmo ambiente, durante mais de 15 minutos. Essas pessoas que tiveram contatos também são orientadas a ficar em casa. Manter a sala isolada e arejada na escola, porque quando você... aquelas pessoas que estão com suspeitas são encaminhadas para essa sala arejada. Ali é feito também a relação dos contactantes, com quem que ela teve o contato. A higienização frequente das mãos e dos ambientes, e as salas abertas, com portas e janelas abertas para ventilação. Pode passar, Lê. Bom, essa volta segura dessas novas medidas, falando no limite de presença, tá? Então, distanciamento na escola é sempre de 1 metro, né? E a quantidade de pessoas, de alunos que a escola vai receber, depende. Tem que se obedecer esse 1 metro, a capacidade física da escola, o número de profissionais que estarão lá presentes. O estudante deve frequentar presencialmente a aula, é uma orientação da secretaria. Agora, caso ele não vá frequentar, a família não puder receber todos os alunos, formar grupos para obedecer essa distância, o protocolo de saúde. Os alunos não devem compartilhar materiais dentro da sala de leitura, materiais pessoais, conforme nós já tínhamos essa orientação. Pode passar a ler. Bom, todos os estudantes devem permanecer de máscara durante as aulas, as atividades na sala de leitura, com exceção dos estudantes público-alvo da educação especial, que não têm autonomia e correm o risco de serem sufocados. Manter os ambientes bem ventilados, com portas e janelas, evitando, assim, o toque de fechaduras, de espaços de uso comum, trabalhar isso com os alunos, né? E se for necessário o uso do ventilador, continuar com as portas e janelas abertas e direcionar o fluxo da ventilação justamente para essa porta e para a janela. Em caso de escolas, caso tenham ar-condicionado, a instalação, ventilação, dutos limpos, manutenção deve estar de acordo com as orientações vigentes das autoridades sanitárias. Bom, nós continuamos com a busca ativa, né? Sempre estamos em busca ativa. Então, os estudantes continuam, né? Continua sendo contabilizada a presença física do aluno nas aulas presenciais. E a entrega de atividades, caso haja dias da semana em que o aluno esteja em atendimento remoto. Nesse sentido, é muito importante ficar atento ao diário de classe. Esse diário de classe tem que ser preenchido diariamente, no dia que o professor ministra a aula, sem atrasos. Caso algum professor ainda tenha alguma dúvida no preenchimento, nós indicamos um tutorial aqui que o professor pode assistir e entender, ou até mesmo entrar em contato conosco no núcleo com o PCNP de Tecnologia. Bom, um evento muito importante, gente, acontece na sexta-feira agora, dia 6 de agosto, o novo ensino médio. Nós já tivemos a apresentação da organização do ensino médio no final do semestre passado, mas agora a secretaria organiza um evento, com atividades para os alunos e para os professores. Os professores assistem uma parte do evento pelo CNSP e outra parte na escola realizada pelo trio gestor. Pode passar para ler. Bom,
Os estudantes, primeira, segunda e terceira série, devem acompanhar as aulas do CMSP. Eles podem acompanhar em suas residências, caso tenham conexão, ou a escola organiza para recebê-los para acompanhar na escola. Para a primeira série especificamente, acontecerá uma programação especial. E esse formato vai acontecer no período da manhã, da tarde e da noite. Pode passar ali? Tá. Bom, para os professores, qual é a programação, então? No período o primeiro período, com o CMSP, orientações sobre os itinerários formativos, um intervalo de 30 minutos, depois na escola, com a equipe gestora, um momento entre professores e equipe gestora. No primeiro momento CMSP, orientações sobre os itinerários. Na escola, a equipe gestora apresentar quais os itinerários foram escolhidos pelos alunos, para que os professores saibam. Quais são as matrizes, quais são as emendas desses itinerários, até a simulação de uma carga horária de professor, tirar dúvidas sobre esses itinerários, retomada. Então, é muito importante que os professores conheçam esses itinerários. Por isso, nas ATPCs passadas, nós já trabalhamos com esses itinerários e hoje teremos a apresentação de mais 2. Né? Então, os horários da manhã estão das 7 às 9, o professor acompanha CMSP, intervalo de meia hora. Das 9h30 ao meio-dia, ele fica com a escola. A mesma coisa à tarde. Das 13 às 15, ele acompanha CMSP. Das 15h30 às 18, momento escola. Noturno, das 19 às 21, CMSP. Das 21h30 às 23, momento da escola. Né? E enquanto agora, as escolas de ensino fundamental, né, continuam funcionando normalmente, elas não vão participar desse momento novo ensino médio. Pode passar, Lelê. Tá? Importantíssimo. Os professores devem participar dessa atividade formativa apenas dentro do limite de sua jornada carga horária. Quase a quantidade de tempo de formação extrapole a jornada da carga horária do professor, ele não precisa participar, embora seja muito bem-vindo. E os estudantes de escolas de ensino fundamental continuam com a sua rotina inalterada. Tá? Sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa, as ações ainda ocorrem. Então, existe uma etapa escolar e uma etapa municipal agora para o mês de agosto. Etapa escolar, de 6 a 16 de agosto, diretores organizam as comissões organizadoras escolares e enviam os relatos de prática que apresentarão a escola na Olimpíada. Na etapa municipal, que é dia 20 a 31 de agosto, as secretarias municipais de educação organizam as comissões julgadoras, né, municipais e enviam os relatos de prática que representarão o município na Olimpíada. Então, esse é um lembrete para as escolas que fizeram a inscrição na Olimpíada de Língua Portuguesa. Bom, nós continuamos ainda com as inscrições abertas para o CUCO, né? Elas começaram dia 23 e vão até o dia 18. As provas online serão em fase única, de 23 de agosto a 27 de agosto, e a divulgação do resultado dia 31 de agosto. Tem aqui o link para vocês entrarem, caso algum aluno não tenha feito inscrição ainda, vocês estejam movimentando o CUCO na escola. E a USP, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, está oferecendo também cursos de formação gratuito de diferentes temas, né? A inscrição até os 5 de agosto. Colocamos aqui para vocês também o site de acesso. Pode passar ali. E muito importante, gente, a EFAP está oferecendo Currículo em Ação, um curso de nivelamento, a primeira edição. Né? Esse curso vai fazer uma formação sobre o currículo em ação, para a implementação desse currículo. E você tem todas as etapas, em educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. O professor escolhe
um segmento que ele quer fazer esse curso, tá? Essas inscrições vão até dia 9 de agosto, né? É um formato online, ele termina dia 25 de 10, de 50 horas. E muito importante também que saíram as trilhas formativas da PEI ontem, tá? O Programa de Ensino Integral. Cursos novos, orientação de estudos e professor coordenador de área. Cursos oferecidos em segunda edição, clubes juvenis e modelo de gestão. Então, vale a pena dar uma olhada lá nesses cursos para fazer a inscrição. Bom, materiais. Já estão disponibilizados no site da EFAP, Currículo em Ação e Aprender Sempre. E o organizador curricular, elaborado pelo núcleo pedagógico, será disponibilizado hoje, enviado para as escolas, para ser socializado para vocês. O primeiro organizador agora desse nosso retorno. Pode ir, Lelê? Bom, sobre a aprendizagem, né, a AP do segundo bimestre. Devido a N problemas que ocorreram, né, durante a abertura para preenchimento, ela está aberta até 6 de agosto, bem como a sequência digital 3. Então, o aluno ainda pode responder a sequência digital 3 e a P2 até 6 de agosto. E foi reprogramada a sequência digital 4 para o período de 9 a 20 de agosto. Bom, nós queremos divulgar novamente, existe um boletim que é elaborado pelo núcleo pedagógico, né? Toda segunda-feira, esse boletim é enviado para as escolas, para que as escolas, os coordenadores possam socializar com vocês. Esse boletim, gente, contém informações, não só orientações do núcleo, mas da secretaria. Nós recebemos um volume muito grande de informações, e-mails durante a semana, orientações, datas, atividades que temos que fazer. O que esse boletim faz? Ele traz o que tem que acontecer durante a semana, tem links, tem acesso. Então, toda semana o núcleo vem fazendo esse boletim que coloca tudo que vai acontecer durante aquela semana, tá bom? Tá, bom. Para os professores de português que observaram as orientações, a Secretaria de Educação propõe para a língua portuguesa, né, uma retomada essa semana de algumas habilidades, inclusive a Secretaria enviou a sugestão de habilidades a serem retomadas durante essa semana. Mas essa retomada, ela pode se estender para todos os componentes de área de língua portuguesa. Então, nós já temos um volume de informações do primeiro semestre, do conselho do segundo bimestre, que nós podemos usar, e nós também podemos elaborar materiais caso seja necessário. Então, qual é a orientação? A orientação é que vocês retomem os registros do conselho de classe do segundo bimestre. Nesses registros, vocês vão encontrar a participação dos alunos, as dificuldades dos alunos, os pontos de atenção, as fragilidades, mas também aquilo que o aluno já sabe, né, os pontos de atenção. E também quais foram os encaminhamentos, quais foram as ações acordadas nesse conselho para serem colocadas em práticas no segundo semestre agora. Então, é muito importante que esses registros, essas evidências, sejam retomadas por vocês para elaboração, né, dos planos, das atividades do segundo semestre. Pode passar, Lê. Bom, é importante, então, identificar o estágio do processo de aprendizagem do que o estudante se encontra e quais os conhecimentos e habilidades devem ser priorizados para que eles possam prosseguir no seu percurso educacional. Nós temos os registros do segundo bimestre. Quando você participa de um conselho de classe, você consegue ter a visão do aluno não só no seu componente, mas em todos os componentes, e elaborar ações em conjunto com os colegas, não só do seu componente, mas junto com outros colegas. Então, o que você pode retomar, então, também, que nós já temos de indicadores para o segundo semestre?
Pode passar ali. Bom, avaliações internas. As avaliações que vocês aplicaram, né? Os resultados da avaliação em processo, a primeira avaliação em processo. As atividades dos roteiros que vocês fizeram, que vocês enviaram para os alunos, que vocês fizeram no atendimento presencial. Os resultados da sequência digital das atividades do CAED. No caso, né, do sexto ano, né, a sondagem de alfabetização dos anos iniciais do ensino fundamental, né, pode ser retomada, e mesmo a recuperação intensiva de julho, porque as escolas que realizaram essa recuperação, foi orientado que se ocorresse o registro, para que os professores, no retorno de suas férias, pudessem ter contato com esses registros, que é mais um indicador que ajuda o professor. No caso aqui desses slides dos alunos da educação especial, no começo do primeiro semestre, aqueles que frequentam a sala de recursos, as professoras fizeram a sondagem diagnóstica e montaram um plano de atendimento individual, que aconteceu no primeiro semestre. Agora, elas serão orientadas, ontem conversei com a PCNP Débora, da Educação Especial, elas vão fazer a sondagem novamente, elas vão montar esse plano de atendimento individual, que o coordenador tem acesso e deve socializar com vocês. Aí vocês vão conseguir identificar e dentro da disciplina e trabalhar quais habilidades e competências precisam ser retomadas ou consolidadas com esses alunos da educação especial para poder montar o plano deles, tá? Bom, nós temos todo, né, o conselho, as avaliações, a plataforma CAED traz informações importantes também de diagnóstico, mas uma outra possibilidade é o professor, se julgar necessário, fazer ele elaborar agora a sua avaliação diagnóstica. Ele tem esses dados, mas ele sente que é necessário, em alguns pontos ele quer verificar. O professor também pode selecionar habilidades, né, para montar uma avaliação, um exercício de retomada, de verificação também. Ele tem um material já pronto, muito material pronto e feito com dados e resultados, as escolas já alinharam, vocês devem ter alinhado no conselho do segundo bimestre, mas essa avaliação diagnóstica ainda existe a possibilidade de ser feita. Pode passar, Lelê. Por quê, gente, né? Em tempos de distanciamento social, a avaliação diagnóstica se mostra um instrumento ainda mais importante, visto que, com a retomada das aulas, ela ajudará os professores a entenderem como está o nível de aprendizagem dos alunos e para identificar possíveis defasagens do ensino remoto. Então, esse é um momento que nós estamos recebendo os alunos presencialmente, né? Um momento de acolhimento em todos os sentidos, nós não falamos só do cognitivo, mas nós falamos dos outros, de acolhimento mesmo, de receber, de saber como que esse aluno está, né, emocionalmente, e também na parte cognitiva. Eu agradeço a atenção de vocês, desejo um bom retorno para vocês e passo a palavra para a PCNP Alessandra Junqueira. Pessoal, bom dia a todos. Desculpa, eu precisei tirar o PowerPoint para liberar meu áudio, tá? Eu vou continuar com a minha câmera desligada para ficar bem essa internet aí, tá? Só um minuto. Bem, pessoal, nós voltamos a falar aqui sobre o novo ensino médio e agora, como a Alessandra já falou, né? Sexta-feira é o dia D do novo ensino médio e nós teremos aí, de novo, a fala dos itinerários formativos. Para apoiar essa ação, né, essa implementação do novo ensino médio, nós falaremos hoje também de mais 2 itinerários. Na semana passada, nós falamos, na última TPC, nós falamos sobre um itinerário de linguagens, puro de linguagens, né, e de ciência da natureza e linguagem. Hoje, nós falaremos sobre linguagens e matemática e
Ciências Humanas, Sociais Aplicadas e Linguagens. Eu coloquei o destaque aí para os itinerários que contém linguagens, tá? Linguagens, que é o puro, linguagens de matemática, do qual nós já falamos, ciência da natureza também, e linguagens, né? Ciências humanas, sociais, aplicadas e linguagens, e tem linguagens e o Novotec Expresso, tá? Bem, pessoal, nós estamos aí, tratando do ensino médio, nós estamos passando por um processo este ano de implementação, né? Então, aí a gente sabe que em 2022 nós teremos a percepção da implementação dos itinerários que iniciam aí, né, em 2022 com 2 itinerários, e em 2023 a terceira série com 4 itinerários, e já teremos então as 3 séries do ensino médio com a implementação, com o novo ensino médio já implementado, tá? A proposta nesse momento, gente, é estudarmos cada vez mais tudo sobre esse novo ensino médio para poder entendermos, né? E, nesse caso, as emendas dos itinerários, elas já estão disponíveis lá no site da EFAP, né? E a gente vai relembrar aqui esse percurso. Sabendo aqui do dia 14 de junho, aí, de acordo com o nosso quadro, né, que foi o lançamento do itinerário, até essa semana, né, nós já tivemos o lançamento dos itinerários formativos, a manifestação de interesse dos estudantes, o resultado da manifestação de interesse e divulgação das matrizes, né, elas já estão disponíveis no site lá, tivemos as férias, e a escola, ela discutiu aí sobre quais, pautado nas escolhas, nas indicações dos estudantes, no quadro de professores que temos na escola, nas possibilidades da escola, já discutiu aí quais são os itinerários formativos que ela ofertará, tá? E agora estamos aí na fase da divulgação desses itinerários formativos que cada escola ofertará. Bom, aí a gente tem, de acordo com o cronograma aí, né, em agosto, o início das matrículas, né, 16 de agosto, alteração dos registros, data prevista 30 de agosto, prazo ser discutido com o CE, né, divulgação do Conselho Estadual de Educação, né, divulgação dos resultados da matrícula, data prevista a confirmar na segunda quinzena de novembro, e atribuição das aulas, data prevista a confirmar segunda quinzena de novembro, e início das aulas dos aprofundamentos, né, primeira semana letiva de 2022. Bem, lembrando aí ainda o percurso, até 6 de agosto nós temos que ter a definição dos itinerários em cada escola. Cada escola deve definir quais os itinerários formativos ofertará. A quantidade de itinerários formativos ofertados depende da quantidade de turma de ensino médio que a escola tem, né? E os diretores, eles deverão indicar na sede qual itinerário cada turma da escola terá em 2022, tá? Também até 6 de agosto, todas as escolas devem ofertar, no mínimo, 2 opções de aprofundamento curricular, né? E todas as áreas do conhecimento devem ser contempladas, tá? E essa regra vale para cada turno, tanto diurno, noturno aí, e caso haja demanda dos estudantes, a escola comporte, a escola poderá ofertar mais de uma turma o mesmo itinerário, tá bom? E ainda até 6 de agosto, as escolas, a proposta do novo ensino médio permite, gente, que as escolas criem seus itinerários adaptados a cada realidade, mas para este momento, né, de implementação, nós temos aí a escolha, né, dos itinerários já feitos pela SEDUC, tá? São as opções já desenhadas até que se entenda como é que funcionam os itinerários, como é que eles podem ser elaborados, para que as escolas possam passar a elaborar os seus itinerários, né? Ganhando mais entendimento sobre eles, tá? E aí, a gente tem na primeira semana letiva de 22 o início das aulas.
professores e estudantes da segunda série do ensino médio entram em sala de aula e começam, de fato, as aulas dos aprofundamentos, tá? Bom, a gente vai falar aí, então, sobre o aprofundamento integrado de ciências humanas e linguagens, que é o que eu vou falar, e linguagens e matemática, que o PCNP Willy vai abordar, tá? Começando, então, aí, nós temos o aprofundamento integrado de ciências humanas e linguagens, tá? O nome dado a esse aprofundamento, né, foi Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. Bom, vocês vão ver que na apresentação vai haver a manifestação hora de ciências humanas, horas de linguagens, e a gente vai perceber isso no desenho do itinerário, tá? Aí, a primeira ideia, o que o estudante irá aprender? Primeiro, no aprofundamento cultural em movimento, cultura em movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, o estudante terá a oportunidade de discutir como isso acontece a partir de suas vivências presenciais e virtuais, ampliando, ressignificando seu papel nos modos de vida, tá? E ampliará seus conhecimentos a respeito de normas, hábitos, saberes, tradições, relações, práticas corporais e juízos estéticos, de modo a posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando, além de fatos e evidências, memórias e vivências que capacitem a combater preconceitos e estereótipos. Então, quando a gente pensa em ciências humanas, a gente vê a ideia do combate ao preconceito, né? Quando a gente pensa nos juízos estéticos, a gente pensa em linguagens, tá? E percebe que a ideia é sempre interagir os componentes de linguagens às ciências humanas, né? Bom, como é que funciona então? Gente, o aprofundamento aí, esse aprofundamento, nós temos na segunda série do ensino médio, 2 unidades curriculares, né? Uma para o primeiro semestre e uma para o segundo semestre. Então, a segunda série do ensino médio, ela começa com esse desenho, né? Então, primeiro semestre, aí o aprofundamento cultura em movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, começa com a unidade curricular tradições em heranças culturais. Primeiro semestre. O que vai conter essa unidade curricular? Discussões, pesquisas, experimentação das práticas corporais e produções de vídeos, textos artísticos, literários, filosóficos, científicos, e aí a gente já percebe a ideia de linguagens aí, né, em textos artísticos, a produção de vídeos, práticas corporais, que a gente percebe aí é o componente educação física, né? Refletir sobre como a cultura tem um áudio aberto. Vocês poderiam mutar a gente? Só que daí eu não consigo. Eu mutei, agora volta o seu som, tá bom? Volta o seu microfone. Obrigada, Tânia. Bem, pessoal, aqui. Refletir, nós estamos vendo aqui o desenho da unidade curricular que está no primeiro, está pensada, né, para o primeiro semestre da segunda série do ensino médio, tá? Então, aqui, refletir é o segundo parágrafo aí, da parte verde, do balão verde aí, refletir sobre como a cultura está presente na formação dos indivíduos de cada comunidade e como você é parte dela. Então, aí a gente pensa né, ciências humanas, diálogo com o que acontece, identificando, selecionando e incorporando valores para si, para o coletivo, tá? Aí, pensando na unidade curricular 2,
a tecnologia nas narrativas das relações sociais, segundo semestre, tá? Aí no segundo semestre, a segunda série do ensino médio vai tratar de investigação, reflexão sobre os impactos da tecnologia e sua influência na produção de conhecimento, as relações culturais, sociais, mundo do trabalho, qualidade de vida e a própria reflexão sobre a ética nas redes. Percebe aí que a tecnologia, ela perpassa todas as áreas, todos os componentes curriculares, né? E produções de vídeos, práticas corporais, propor soluções proativas para as demandas e impactos da tecnologia na sua comunidade. Então, essa é a unidade curricular que a gente percebe, assim, bastante a presença da tecnologia, tá? Por isso, a ideia dos cursos, dos preparos aí, tá? Aqui, seguindo, nós temos o aprofundamento da terceira série do ensino médio, primeiro semestre. Então, nós temos 2 unidades curriculares do primeiro bimestre, tá? Do primeiro semestre. Então, no caso aí, cultura em movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, a unidade curricular 3, compromisso com o patrimônio cultural ambiental. Então, conhecer e se apropriar de espaços públicos, vivenciando, intervindo de forma crítica e consciente na conservação e preservação do patrimônio cultural e ambiental. Isso a gente vê muito presente em ciências humanas, né? Práticas corporais, de aventura, cartografia social e afetiva, reconhecendo que são parte de seu repertório de vida, da comunidade local, regional, nacional e até global, em alguns casos, tá? Na unidade curricular 4, representações das unidades, teorias e práticas. Vamos lá. Garantia dos direitos humanos, da igualdade, justiça, liberdade e do Estado democrático. Ciências humanas aí presente, apreciação, reflexão, reprodução e criação de obras audiovisuais, campanhas, entrevistas, reportagens, discurso em diferentes mídias. Aí o entrelaçamento da presença da língua portuguesa, né? A produção textual, né? Importante. Propondo formas criativas e proativas de atuar contra preconceito e atitudes discriminatórias, tá? Então, aí nós temos o desenho das unidades curriculares do primeiro semestre. A gente parte aqui. Então, na terceira série do ensino médio, nós temos 2 unidades curriculares no segundo semestre também. Aí a primeira é práticas corporais, o corpo em movimento. Daí nós temos práticas corporais e expressões artísticas da cultura juvenil, compreendendo como patrimônio cultural e objetos de diálogos individuais e coletivos, reflexões e produções artísticas literárias. Você poderá criar podcasts, fanzines, coreografias. Aí você tem a presença da tecnologia, também da educação física, tá? Divulgar conteúdos acerca do respeito e da dignidade a todos de forma justa e democrática. Entrelaçamento de língua portuguesa e ciências humanas, né? E aqui, a última UA aqui, unidade curricular, 6, que é o direito a ter direitos, velhas disputas e novos olhares. Aqui, desenvolver um olhar crítico sobre lutas históricas por cidadania, análise, produção, circulação, recepção de textos, investigando e refletindo como essas lutas têm repercutido na sociedade. Bom, muito de língua portuguesa aí, muito de ciências humanas. Propor soluções criativas e proativas para situações de vulnerabilidade socioambiental que permanecem no mundo contemporâneo, tá? Aí nós temos, então, as unidades curriculares que encontraremos na terceira série do ensino médio, tá? Bem, o que esse estudante saberá ao final de todo
o itinerário. Nesse caso, espera-se que ao final desse aprofundamento, o jovem tenha compreendido seu papel como sujeito para se posicionar diante das mudanças culturais, de modo a contribuir para o desenvolvimento das relações humanas, conhecendo diferentes perspectivas do contexto político, artístico, corporal, econômico, histórico, social e ambiental. Isso, você percebe que todas as unidades curriculares, elas buscam um entrelaçamento para pensar no sujeito de forma integral, né, em todos os seus âmbitos. Então, aqui, e tenha formação para exercer atividades voltadas às áreas relacionadas à educação, à comunicação, às práticas corporais e culturais, à produção e à curadoria artísticas, a assessorias diversas, ao entretenimento, a tecnologias e a edição, entre outras. Então, a gente tem muito aí, gente, muito da tecnologia e que a gente vai ter que também pensar nesse âmbito, tá bom? Aí eu passo a palavra para o PCNP Willy, tá? Fala do nosso novo itinerário formativo. Obrigado, Alessandra Junqueira. Willy, só um minutinho, eu vou me mutar, tá? Só um minutinho. Tá bom, então. Legal, um bom dia. Bom dia a todos os professores e professoras. Desejo a todos aí um bom retorno. Deixa eu colocar minha câmera aqui para que vocês possam me ver rapidinho, até que eu possa desligá-la, para que a gente tenha uma saudação inicial. Desejo a todos um bom retorno neste segundo semestre e que a gente possa ter sucesso aí em todos aquilo que a gente empreender na nossa carreira aí para os nossos alunos, tá ok? Ótimo, então vamos começar aqui a falar um pouquinho desse aprofundamento, vou desligar a câmera, tá? Desse aprofundamento curricular que é integrado, né, com a nossa área de linguagens e com a matemática, e são conhecimentos importantes que a gente vai poder aprofundar e conhecer um pouquinho mais sobre esse itinerário, que é um dos mais populares entre os alunos, tá? Uma análise prévia que a gente fez com as escolas, nós verificamos que este itinerário denominado START, Hora do Desafio, é um dos mais escolhidos pelos alunos em razão da inserção de jogos e conteúdos relacionados a games, jogos, etc. Ok? Pode seguir, Alê? Legal. Neste itinerário, o que o estudante irá aprender? Então, é importante que o aluno se entenda como um resolvedor de problemas, né? O que faz um resolvedor de problemas? Quais são as estratégias que o aluno pode elaborar para ajudá-lo na construção do seu projeto de vida e no ingresso do seu mundo de trabalho? Como a matemática e as linguagens podem nos ajudar a identificar os problemas e a resolvê-los? Certo, mas aí vem o pensamento, né? Mas quais serão as aprendizagens desenvolvidas nesse percurso formativo? Certo? Então você pode ver aí que essa imagem tem um lado do cérebro relacionado às ciências exatas, né? A matemática, e um outro todo colorido, diverso, com as linguagens, ok? Então, na sequência, nós podemos observar que o aluno desenvolverá várias habilidades nesse percurso formativo. Então, o que o estudante irá aprender, né? Com esse itinerário, START, a hora do desafio, ele vai aprender a desenvolver estratégias para avançar em diferentes tipos de jogos. Ou seja, aí já chama a atenção do jovem que ele vai desenvolver estratégias participando de jogos tanto virtuais, jogos eletrônicos, jogos de diferentes tipos que vão aí trabalhar com o raciocínio lógico do aluno. Também ele vai aprender a analisar a viralização de notícias nas mídias,
investigar materiais sustentáveis e suas aplicabilidades. Ele vai também aprender processos, né, e participar de processos de criação, resolvendo aí diferentes desafios de modo mais autônomo, individual e também com seus colegas, coletivamente. O estudante também irá poder formular hipóteses, realizar análises, desenvolver estratégias e propor aí possíveis soluções de maneira ética e consciente. Então, são todas essas habilidades que o aluno irá aprender. Mas como ele irá aprender todas essas habilidades? Através das unidades curriculares que se farão presentes aí nesse percurso formativo. Então, é sabido que a partir da segunda série, as unidades curriculares se iniciam. Então, no primeiro semestre, já da segunda série do ensino médio, no ano de 2022, ano que vem, já vamos iniciar com esses itinerários. Então, a escola que ofertar para os seus alunos esses itinerários, seguirão aí essas unidades curriculares. Então, com a unidade curricular 1, você tem aí uma pergunta. Aliás, todas as unidades curriculares, elas têm títulos, né, com perguntas norteadoras que vão aí provocar o aluno e o professor, né, para desenvolver esses conhecimentos. Então, como se tornar um resolvedor de problemas é o nome da unidade curricular 1. E assim por diante. Unidade curricular 2, ainda na segunda série. Com quantas estratégias chegamos a uma solução? Ou seja, uma pergunta aí, uma questão norteadora que vai definir o percurso pelo qual o aluno vai passar, certo? Nesse aprendizado. Então, o estudante seguirá com essas perspectivas através de outras unidades curriculares, formando aí um ciclo de resolução de desafios. Então, com a unidade curricular 3, como se tornar um consumidor mais consciente, e assim por diante. Meio ambiente, em documentário. O que você ainda não viu? Quem define o que é belo, já na unidade curricular 5? E na unidade curricular 6, Eureka, rumo a novos desafios. Lembrando que as unidades curriculares de 3 a 6 são da terceira série do ensino médio. Tudo isso vai ser mais detalhado agora aqui na sequência. Então, quais são os campos de atuação que o aluno e o professor farão a interação dessa aprendizagem? Todos eles permeados pelas práticas de estudo e pesquisa, em todas as unidades curriculares. Então, o aluno vai ser protagonista pesquisando e estudando todos esses conteúdos, tá? Então, como já vimos aí, os títulos são questões, são perguntas norteadoras, né, provocativas, que vão fazer com que o aluno siga nesse percurso. Então, em todas elas, tem ali um campo de atuação mais presente. Por exemplo, práticas de estudo e pesquisa, ele começa a permear isso na unidade curricular 1. Depois ele parte para uma pesquisa mais na vida pessoal. E aí ele vai somando, né, capacidades jornalístico-midiática, uma atuação na vida pública, uma criação artístico e literária, e também personalizando a sua vida pessoal e a sua atuação na vida pública. E tudo isso são possibilidades que o jovem vai ter aí a participação e a colaboração do professor dentro desse itinerário formativo. Na sequência, a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre essas unidades curriculares. Então, vamos detalhar cada unidade curricular dessa, começando pelas unidades curriculares da segunda série, tá bom? Então, na unidade curricular 1, o estudante ele vai vivenciar o processo de resolução de problemas, no encontro da matemática com diferentes linguagens de maneira protagonista, aprimorando as estratégias para lidar com desafios na vida pessoal e no mundo do trabalho, certo? Então, nessa unidade curricular 1, no primeiro semestre, existirão componentes que se seguirão para cada componente curricular que hoje conhecemos. Vamos entender assim, como se tornar um resolvedor de problemas. Então, para ele se tornar um resolvedor de problemas, ele vai ter que aprender através de uma oficina de produções textuais, ele terá 2 aulas semanais, com o componente 1. Ou seja, aí professores de língua portuguesa, língua inglesa, entre outros, poderão ser responsável por esse componente, dentro desse percurso, dessa unidade curricular, aliás. No componente 2, são os desafios musicais. Nesses desafios musicais, professores de arte, língua portuguesa, língua inglesa, entre outros, poderão aí ser responsáveis em
cativar o aluno através desses desafios musicais, elaborando vertentes, aí, notas e melodias que levam a parte artística e a parte, vamos dizer assim, exatas, né? Que levam mais para a área da matemática. Componente 3, terá o workshop de técnicas de comunicação, ou seja, serão 2 aulas semanais para que eles criem esses workshops de técnicas de comunicação. Isso também é importante para os professores que possam atuar aí de língua portuguesa, língua inglesa, arte, entre outros professores. Já o componente 4, o componente dos jogos de tabuleiro ao RPG, né? Ou seja, como funcionam esses jogos? Toda essa interação com jogos serão realizados em 2 aulas semanais nessa unidade curricular e serão responsáveis aí os professores de educação física, que terão uma interação com os alunos e possibilitarão aí esse aprendizado. Já no componente 5, pensamento e resolução de situações e problemas, serão 2 aulas semanais, com professores de matemática ou física, que serão responsáveis aí por esse componente dentro dessa unidade curricular. E assim seguindo, todas essas unidades curriculares apresentarão aí componentes em que os professores poderão atuar. Então, por exemplo, com quantas estratégias chamamos a uma solução? O estudante discutirá estratégias para resolver desafios, organizando, participando de clubes de leitura, de resolução de problemas de matemática, de gamers, compartilhando seus gostos e interesses. Ou seja, através dos componentes de clube de jovens, clube de imagem, clube de quadrinhos, clube de e-sports e clube de exatas. Todos esses componentes aí dentro dessa unidade curricular 2, do segundo semestre, já no segundo semestre do ano que vem. Na sequência, teremos a unidade curricular 3 e 4, ainda no primeiro semestre para as terceiras séries. Isso aqui vai acontecer somente em 2023, né? Por quê? Porque os alunos que sairão da segunda série farão esse conteúdo aí na sequência, né? Quando estiverem na terceira série. Então, no primeiro semestre da terceira série, eles percorrerão a unidade curricular 3, onde o estudante analisará conteúdos de diferentes recursos midiáticos, como números, dados que influenciam as escolhas individuais e coletivas, e tornando o aluno mais crítico, né, para incentivar aí um consumo mais consciente. Então, através do componente 1 até o componente 4, esse aí diferente dos anteriores, terão apenas 4 componentes, ou seja, através disso, como se tornar um consumidor mais consciente, ele vai trabalhar com textos e consumo, ele vai trabalhar com estética e criatividade na comunicação publicitária, vai trabalhar com práticas corporais, reconhecendo a autoimagem e o consumo a respeito disso, trabalhará com a relação entre números e mídia, os dados e as escolhas, tudo isso através de componentes, e cada componente sendo responsável aí um professor em cada área, né? Podendo ser professor de língua portuguesa, língua inglesa, professores de arte, educação física, cada um em um componente específico. Lembrando que essas atribuições aí não são uma preocupação momentânea agora, porque isso ainda vai ser definido em cada escola, tá ok? Meio ambiente em documentário. O que você ainda não viu? No primeiro semestre, ainda vai ter esse percurso da unidade curricular 4. O estudante vai produzir documentário a partir de investigações, coleta e análise de dados e levantamento de questões que afetam a sua comunidade. Isso é uma unidade curricular muito interessante porque vai possibilitar uma prática efetiva para o aluno, comparando aí dados locais da sua região, etc. Então, ele vai ter uma oficina de criação de documentários com 4 aulas semanais, componente núcleo de pesquisa, componente 2, núcleo de pesquisas em produtos verdes, ou seja, alternativas ambientais, né, com produtos ecologicamente corretos entre todas essas iniciativas ambientais. Componente 3, práticas de pesquisas aplicadas ao meio ambiente também. Então, tudo isso relacionado à sua comunidade. Isso aí já produz uma visão mais responsável da responsabilidade ambiental, certo? Na sequência, a unidade curricular 5 e a unidade curricular 6 findam aí a terceira série do ensino médio. No segundo semestre, eles farão essas 2 unidades curriculares. A 5, o estudante refletirá a respeito das formas, como a beleza é significada em práticas corporais, produções artísticas, literárias e em conceitos matemáticos.
Olha só que legal. Temos 4 componentes aí também nessa unidade curricular que o aluno vai percorrer, trabalhando poesia, né, do repente ao slam. Componente 2, a beleza em movimento, com 2 aulas semanais também. Componente 3, a estética dos movimentos ginásticos. E no componente 4, números e padrões da beleza. E com a questão norteadora aí, quem define o que é belo? Então, nessa unidade curricular, os padrões de beleza farão aí o norte do estudo do aluno da 3ª série do ensino médio. E para finalizar, a unidade curricular 6, Eureka, rumo a novos desafios. O estudante vai ir revisitar, né, o seu projeto de vida e identificar os desafios que terá em seus estudos ou até mesmo para ingressar no mercado de trabalho. Ele vai elaborar e vai compartilhar estratégias, vivenciando as experimentações que garantem a sua autonomia e o seu protagonismo. Olha só que interessante para o aluno. Em 3 componentes, componente 1, componente 2, componente 3, ele vai poder aprender sobre comunicação nas mídias digitais, a proficiência e desafios na vida pessoal e pública, e núcleo de estudos, né? Ele vai ter também um núcleo de estudos que ele pode se tornar aí realmente um alguém que resolve os problemas, né? Um resolutor de problemas, com 4 aulas semanais. Então, o segundo semestre é findado aí com essas 2 unidades curriculares, unidade curricular 5 e unidade curricular 6. E assim ele conclui esse itinerário formativo de uma forma integrada com linguagens e matemática. Você pode ver que todos os 4 eixos aí estão sendo contemplados, né? Mediação e intervenção, a investigação científica, os processos criativos e o empreendedorismo. De que forma? Mediação e intervenção através do uso de ferramentas e mídias, né? Com aplicação de conhecimentos matemáticos, a investigação científica, o compartilhamento de ideias e estratégias relacionadas ao desenvolvimento do raciocínio lógico, ou seja, ele vai, através dessa investigação, possibilitar aí o desenvolvimento do seu raciocínio lógico. Somando o mundo de trabalho mais projeto de vida, soma-se aí a produção de conteúdos autorais e atuação em diferentes situações, né? As práticas propostas permitem aí atuar mais autônoma e colaborativamente, né, de forma crítica e reflexiva através do seu empreendedorismo, né? Vão auxiliar o aluno nesse processo. Então, tudo isso promove a integração entre as áreas de matemática e linguagens e permite aí a construção de uma aprendizagem significativa, que é voltada para dos mais diferentes contextos que a gente conhece. Então, para finalizar, próximo slide, gostaria aí de sugerir e de promover a interação entre nós professores da área de linguagens, seja eles dos componentes de língua inglesa, língua portuguesa, arte ou educação física, para que possamos aí discutir sobre esses itinerários que foram apresentados e debater sobre ideias possíveis, né? Porque nas ementas que nós temos aqui, existem inúmeros conteúdos em cada componente curricular que pode aí ser trabalhado de uma forma bem ativa, né? Através de metodologias ativas, que vai possibilitar aí ao aluno e à aluna como é que se diz? Uma percepção melhor do seu aprendizado dentro do ensino médio. Então, eu agradeço essa oportunidade que eu estou tendo aqui em passar para vocês hoje sobre esse itinerário. A gente sabe que esse estudo vai ser necessário, vai se tornar corriqueiro e necessário para que a gente aprenda. Tudo que está no começo é muito difícil para a gente e tem que ser muito repetitivo para que a gente adquira um domínio dessa prática e do que vai ser realizado. Então, eu agradeço e passo a palavra à Nélif, que conduzirá aí a nossa interação e a retomada com dúvidas, etc. Obrigado. Obrigada, Willy. Nós voltamos para o momento de interação. Hoje nós tivemos a participação de vocês muito tímida no chat. Não sei se a escola talvez já tenham feito reuniões com vocês, mas nós temos aqui uma professora que solicitou a palavra, ela levantou a mão, a professora Sandra Lopes. Então, eu passo a palavra para ela fazer a pergunta ou a colocação que ela deseja. Quem mais quiser fazer alguma colocação, por favor, nosso chat está aberto. Professora Sandra, eu passo a palavra.
Será que ela levantou a mão sem querer? A Juliana Nogueira também levantou a mão em seguida, tá? Se a outra professora não for participar, a Juliana está levantando a mão. Então, pode falar, professora Juliana, por gentileza. Desculpa, pessoal, eu estou mexendo no celular aqui, eu não levantei a mão, não. Tá ok, professora. Juliana, que não levantou? Nelly, o chat está desativado está ativado apenas para membros da equipe. Ué, eu também estou sem acesso, sabe? Eu não consegui entrar. Aí, quem quiser, gostaria de participar, é só levantar a mãozinha que consegue falar, tá? Então, se algum professor aí que não entrou com o e-mail institucional, pode levantar a mão que pode participar. Eu também tive problema hoje, gente, para entrar com o e-mail institucional. Eu estou sem acesso ao chat. O Tânia que está me auxiliando aqui. Vocês não estão com acesso hoje? E entraram pelo e-mail do @professor? Eu entrei pelo institucional normal. Oi, Nelly, as mensagens que nós percebemos aqui no chat da reunião, depois do início, foram de professores só com saudações de bom dia. Né? A professora Lores, Eduardo, a Roncone, Depois a que Maria iniciou a Silva. gravação, daí não apareceu mais, não é Depois isso? não apareceu mais nada. Eu entrei no celular para tentar acompanhar o chat, foi isso que eu consegui, mas como eu não consegui entrar pelo PC no... Eu gostaria que, de repente, aí a gente chamasse o pessoal aí para participar com a voz mesmo, para a gente conversar um pouquinho, tirar esse retorno de férias aí, conversando, com experiências. Tá bom? Vamos conversar, pessoal. Tudo certo? Ninguém tem dúvida, pessoal? Está tudo certinho? Ficou claro para vocês a questão dos itinerários formativos? A gente sabe que é um processo para ter esse entendimento, né? Um processo interior nosso, né? E depois a gente vai entendendo como que tudo vai acontecer. A gente sabe que o Centro de Mídia está fazendo fez antes das férias, né? E vai fazer ainda várias formações, as escolas, os PCs e PCGs fizeram reuniões. Então, a nossa intenção hoje foi de trazer mais uma oportunidade para essa discussão. É algo posto, né? Não é algo para a gente discutir se vai acontecer ou não, é algo que vai acontecer. E por acontecer, é muito importante que a gente tenha um entendimento de como isso vai acontecer e de como isso vai afetar a nossa carreira, a nossa vida profissional. Eu vou aguardar uns 2 minutos, se ninguém tiver nenhuma manifestação, aí nós vamos colocar o link o formulário de presença para vocês. Pessoal, vamos colocar o link de formulário de presença para eles. Já são quase 11h15. E a gente fica aqui apoiando quem tiver alguma dificuldade para o preenchimento, tá ok? Nós agradecemos a todos vocês pela participação. Desejamos um ótimo retorno, que ele seja definitivo, né? Que não precisamos mais parar por conta desse vírus.
que a cada dia esse número de contaminados e mortos diminua, e que a gente possamos ter aí um semestre produtivo. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Em nome da equipe de linguagem, eu agradeço a participação de vocês. Continuamos aqui para apoiar.